A maioria dos presos tem várias condenações e as penas de cada um passam de 20 anos. Em Venceslau não tem peixe pequeno, só tubarão do crime organizado. Quero trocar um papo com você aqui a respeito das cadeias do Fundão, aquela cadeia que normalmente fica aos presos mais perigosos. Quantas madrugadas eu virei em claro na prisão, mas desisti. Era um plano fora de cogitação, porque guerreiro quer guerreiro, entra na arena e não se cansa, segue de cabeça erguida e nunca perde a esperança. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao maior canal aqui do YouTube falando sobre o sistema prisional. E hoje nós vamos abordar aqui um complemento, porque eu fiz um vídeo aqui no canal sobre as vantagens de você estar numa penitenciária mais distante, digamos assim, mas eu percebi que faltou algumas informações e eu quero complementar esse conteúdo com esse vídeo. Primeiro, muitas pessoas têm curiosidade de saber o termo fundão. Esse termo é utilizado em São Paulo. Não sei como é que funciona em outros estados, por exemplo, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, em outros estados, não sei como é que eles denominam isso. Como o nosso trabalho aqui tem como premissa as penitenciárias do estado de São Paulo, que servem muitas vezes como parâmetro, digamos assim, para a gente analisar os outros sistemas, a ideia desse canal é tentar fazer uma análise sobre outros sistemas, mas para isso demanda um pouquinho mais de tempo, por isso se inscrevendo aqui no canal, deixando o seu like e o seu comentário, você nos ajuda a chegar a mais pessoas com o nosso trabalho. Eu separei alguns tópicos aqui pra gente conversar. Um deles é sobre as situações negativas, né? A situação negativa de você estar no fundão, que são essas penitenciárias mais deslocadas. Então vamos imaginar que o cara more na capital, em São Paulo, capital. A penitenciária do Fundão, normalmente com via de regra, é acima de 500 quilômetros. Lógico que pode ter também, a gente pode falar que 400 quilômetros é uma distância considerável, mas normalmente 500, 600, 700 quilômetros do ponto X, né, vamos dizer assim, do marco zero de São Paulo até... tipo, vamos colocar ali Venceslau, você tem ali uma distância em torno de 600, 700 quilômetros, ali já começa a falar que essa cadeia é uma cadeia do Fundão. Então essa métrica, por exemplo, da distância pode ter uma variação a respeito dessa questão da quilometragem, tá? Mas todas as vezes que você ouvir falar sobre o termo Fundão, saiba que é uma cadeia mais deslocada, mais distante. E com certeza um dos prejuízos, né, das coisas negativas de você estar no fundão é realmente a questão da distância, que vai deixar muito mais, digamos assim, muito mais caro a visita para a família. O cara vai ter realmente essa dificuldade de ter visita presencial, mas como eu já falei em outro vídeo aqui no canal, tem os benefícios também. O benefício de ser uma cadeia com mais presos malandros, os caras que têm uma visão mais tranquila. Por que uma visão mais tranquila? Porque normalmente esses caras são condenados há muito tempo, e por eles estarem condenados há muito tempo, eles não levam a cadeia na brincadeira. Quando você pega, por exemplo, esse novo momento que o sistema prisional está vivendo, de uma nova safra de jovens de 18 anos, 20 anos que vão para o sistema prisional, tem uma dificuldade muito grande na convivência, porque normalmente tem muito moleque emocionado. Esse é o papo reto. Muito moleque que chega na cadeia hoje, principalmente no CDP. Se você não sabe o que é CDP, temos uma playlist aqui no canal completa, falando sobre tudo, desde a chegada a tudo sobre CDP, tá? Então ele chega no CDP pensando que o CDP é um centro de diversão provisório, não um centro de detenção provisório. E leva a cadeia muito na zoeira, parece que tá feliz. Eu tô generalizando, tá? Mas é a grande maioria dessa nova safra de presos jovens, eles levam a cadeia de forma muito na zoeira, muita piada. Aí você vai falar assim, pô, pensei que a cadeia era mais terror. Então, aí entra algum debate aqui, que é como essa questão da pacificação. Hoje em dia a cadeia não tá mais violenta como era antigamente. Hoje em dia a cadeia não tá tão, digamos assim, o cara vai lá, entra e perde a vida. Não tá tão radical nesse aspecto. Esses presos, eles começam a ganhar asa e começam a ficar forgado. Então muitas vezes eles acabam replicando aquilo que eles são na rua. Existia até um termo dentro do sistema prisional assim, se o cara não for malandro na rua, na cadeia ele não vai ser malandro, entendeu? Então pode acontecer muito disso na convivência
do sistema prisional. Então, como na cadeia do Fundão tem caras com a condenação muito elevada e normalmente são membros de organização criminosa, a cadeia ela fica mais séria. Então ali também a questão do resumo de algumas decisões é muito mais enérgica, e isso por um lado é muito positivo. Por que é positivo? Porque você consegue tirar ali os seus dias, que é um termo, né? Tirar seus dias é cumprir a sua pena. Você consegue cumprir a sua pena de forma mais de boa. Uma outra vantagem que eu não citei no vídeo anterior é sobre a questão de, por exemplo, um preso que não tem família, né? Ele tá lá no Fundão, na cadeia mais distante, para ele é bom. Para ele é bom porque normalmente ele vai conseguir ali ter mais atividades, de repente ele vai conseguir um trampo, ele já não tem visita, é aquele cara que é abandonado pela família. Nesse sentido, como ele já não vai ter família perto ou longe, para ele é melhor. Então, pegando esse exemplo daquele preso que é o abandonado no sistema, ficar no Fundão é muito mais vantajoso. Em via de regra, essas cadeias do Fundão são maiores, apesar que por conta de muita rebelião que aconteceu há muitos anos atrás, né, as cadeias começaram a ficar mais compactas. Então imaginemos aqui que antes o pavilhão era maior, né, tinha um espaço físico maior. Hoje em dia muitas penitenciárias eles começaram a dividir mesmo. Era um pavilhão, os caras fizeram 2, 3 pavilhões. A construção, por exemplo, dos CDPs, principalmente no estado de São Paulo, viraram praticamente aquelas caixas de fósforo bem pequena, bem compacta. Então, assim, para o cara cumprir a pena fica mais difícil. Uma outra vantagem que a gente pode destacar aqui, por exemplo, das cadeias do Fundão, é a vara de execução penal. Arquimedes, não sei o que é vara de execução penal, eu sou apenas uma pessoa leiga, por isso eu recomendo que você entre para o nosso treinamento online, 100% online, para que você possa entender todos os termos desse mundo prisional. Eu tenho um treinamento completo com mais de 50 aulas explicando tudo que você precisa saber a respeito desses termos, benefícios, direitos. Se você quiser saber mais, é só você conhecer aqui no meu site ou colocar aqui no comentário "eu quero conhecer", que a gente manda um link para você ter uma ideia de como esse trabalho ele é muito completo para os familiares. Então a vara de execução penal é o lugar ali onde o cara vai ter, né, os benefícios, onde o cara vai fazer as remissões de pena, unificação de pena e tudo mais. E normalmente a regra é que essas varas de execuções penais das cadeias do Fundão, elas são mais rápidas de julgar certos benefícios. Apesar que teve uma mudança muito significativa, né? Antigamente, como o processo ele era físico, ou seja, era feito no papel, às vezes o cara estava preso, por exemplo, numa cadeia X, e aí ele era transferido, ele era mandado de bonde para uma outra penitenciária. Normalmente levava às vezes 6 meses, quase 1 ano, para a papelada dele chegar na outra vara de execução. Então imagina só essa cena, isso aqui é uma curiosidade sobre o sistema prisional. Às vezes o cara tava numa penitenciária e faltava ali, de repente, 2 meses para ele montar o semiaberto dele. E aí, do nada, ele era transferido. Isso acontece com muita frequência no universo prisional. O cara ficava desesperado porque ele sabia que até sair a papelada dele daquela execução e chegar na outra comarca, ou seja, sair de uma vara de execução para ir para uma outra vara de execução, levava ali no mínimo 6 meses, ou seja, ele perderia ali no mínimo 4 meses fazendo essa tramitação. Depois, quando chegasse dentro daquela vara de execução penal, teria mais o tempo ainda de entrar com o pedido, formalizar isso, então era muito mais demorado. Hoje em dia, graças a esse mundo mais tecnológico, a digitalização, os processos hoje, na grande maioria, já são todos virtuais, ou seja, o cara dá um clique, já sai do ponto A e vai para o ponto B. Isso acabou trazendo uma agilidade maior, principalmente na tramitação desses processos de execução. Às vezes as pessoas me olham assim e falam assim: cara, como é que você tem toda essa experiência? Eu tenho mais de 20 anos de experiência de sistema prisional, galera. Por isso que eu falo, se quiser conhecer a minha história mais a fundo, recomendo que você conheça a minha história através do meu livro chamado Lodebar, Submundo do Crime e a Vida na Prisão. Você vai entender toda a minha história e por que eu tenho mais de 20 anos de experiência sobre o mundo prisional. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Outro ponto importante que a gente tem que trazer aqui para nossa análise é a situação a respeito de esses presos com perfil que vão para o Fundão. Em via de regra, é que tem uma condenação muito alta. Então, não que seja um requisito
digamos assim, subjetivo, objetivo, que vai só presos com condenações muito altas, tipo 30, 40, 50 anos de condenação, mas a regra normalmente é essa. Em breve vou trazer também para você aqui explicando como é que funciona as cadeias de castigo que normalmente ficam nesse fundão no estado de São Paulo, mas aí eu preciso trazer um vídeo especial explicando o que eu tô tentando fazer aqui com esse canal, gente. Eu tô tentando fazer aqui o passo a passo. Como o tema sistema prisional, ele é extremamente amplo, ele é extremamente... a gente precisa pegar ponto por ponto e esclarecer, porque existe muita má informação, existe muita inverdade rodando sobre o mundo prisional. O meu objetivo aqui, a minha missão de vida é realmente trazer um passo a passo construindo isso. Já consegui construir isso no sistema CDP, a playlist está aqui completa para você. Estou construindo agora das penitenciárias, a playlist também já está em construção, e depois a gente vai aqui colocando sobre o semiaberto, explicando sobre o que é o sistema CR, o que é o RDD, o que são as cadeias de castigo. Então são muitos temas, por isso quer ficar por dentro de tudo isso, não se esqueça de se inscrever no canal. Falta só 3.000 inscritos para a gente bater a meta nesse ano de 200.000 inscritos, então eu conto com a sua inscrição, por favor, né? Muitas famílias acabam sofrendo por questão dessa distância do preso, né? Então vamos supor, o marido está a 700 km da casa dele. Existe alguns recursos, por exemplo, a aproximação familiar, que é uma solicitação que você faz para a Secretaria de Administração Penitenciária para poder fazer esse pedido. Você pode fazer através de advogado, você também pode tentar fazer essa petição, por isso eu recomendo que você entre no meu treinamento. Inclusive, para quem é advogado criminalista, nós também temos um treinamento para explicar como combater toda essa questão de viver dentro da advocacia criminal, porque ser advogado criminal, cara, não é assim, você é só advogado criminal. Tem várias situações que você precisa entender desse universo, com a família, com o próprio preso, enfim, temos esses 2 treinamentos lá no meu site arquimedesnicastro.com.br, tá aqui no link da descrição. Então, se você não assistiu outro vídeo que eu falei mais sobre essa cadeia do fundão, ele tá passando aqui agora para você clicar nele e assistir, porque esse vídeo que tá passando aqui agora, ele vai complementar esses 2 vídeos aqui que eu gravei hoje com esse aqui, são 2 complementações desse tema. Clica aqui e assista. Até nosso próximo encontro, valeu!